Olá, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Amados, louvo a Deus por me permitir neste dia, 23 de março, compartilhar a sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido-os para a leitura do texto sagrado, conforme está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Amados, a história do rei Josias é extraordinária. A Bíblia diz que aos 8 anos ele foi coroado rei, um menino, coroado rei, e reinou sobre o povo de Deus, o povo de Judá, reinou em Jerusalém 31 anos, do ano 639 ao ano 609 antes de Cristo. Identificada a família real, diz agora o verso 2 que ele fez o que era reto perante o Senhor. Significa, meus queridos irmãos, que ele foi educado não apenas para ser rei, para ser um cidadão de bem, mas, sobretudo, para ser um homem temente a Deus. Porque diz a Bíblia que, como rei, ele fez o que era reto perante o Senhor. Isso nos leva a compreender as palavras registradas em Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amados, ele fez o que era reto perante o Senhor. Diz a Bíblia que ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Davi foi o seu exemplo. O grande rei Davi, rei de Israel, serviu de exemplo para o rei Josias, aquele menino que assumiu o reinado para reinar sobre o povo de Judá. Amados, a Bíblia diz que ele promoveu a reforma do templo, a casa de Deus, que simbolizava a presença do próprio Deus entre o povo. A Bíblia diz que todo o dinheiro arrecadado para a reforma do templo foi colocado na mão dos trabalhadores e não se pedia conta, diz o versículo de número 7. Porque, porquanto procediam com fidelidade. Não havia corrupção, não havia desvio de verba, o dinheiro foi aplicado integralmente na reforma do templo. Davi também serviu de exemplo para ele, porque Davi era um homem temente a Deus, e Josias, como um homem temente a Deus, promoveu a reforma espiritual do povo de Judá. Sim, queridos, a corte real e todo o povo abandonou a idolatria para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Que belo exemplo para nós. Amados, o nome Josias significa Jeová apoia. Davi permitiu que Deus conduzisse a sua vida. O rei Josias permitiu que Deus o apoiasse desde o início do seu reinado. Por isso, tornou-se vitorioso. Amados, o rei Josias realizou uma grande obra, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Ele serve para nós também de exemplo, porque precisamos aprender sempre a fazer o que é reto perante o Senhor e a viver para servir de bom exemplo para aqueles que nos observam. Que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado pelo
exemplo que a tua palavra nos apresenta. Esse maravilhoso exemplo da vida do rei Josias. Obrigado, Deus, porque podemos tirar lições preciosas do seu reinado para a nossa vida diária, para o nosso relacionamento com o Senhor e a nossa convivência com as pessoas. Obrigado por essa palavra. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.